Que custo você pagará por publicar fotos? Que custo você pagará pela abertura da sua individualidade e da sua liberdade? Precisamos de ação que supere este mito, que qual Freud trabalhou o conceito de narciso, de alguém que apenas se olhe. Talvez seja esse o pior elemento para se poder trabalhar, administrar, gerenciar pessoas, o narciso. Vaidade é miticamente o primeiro pecado. Vaidade é o pecado de Lúcifer. Vaidade é o defeito original da humanidade. Vaidade é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Quem domina seu narciso tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas. Quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Diz o meu falecido colega Rubem Alves que depois de séculos de oratória, está na hora da arte da escutatória, que as pessoas comecem a escutar. Lanço sempre essa ideia de que em família ou numa reunião, escutar lhe dá uma vantagem muito grande. Vamos pegar um exemplo contemporâneo. Kim Kardashian, que está bem, como vocês podem ver, está bem, muito esforço, muito peito de frango, muito elemento químico, ela está bem, ela está muito bem. Não há nenhuma crítica ao estado dela, pelo contrário. Kim Kardashian passou alguns dias no México no início do mês de setembro. E segundo ela mesma postou, bateu 6.000 selfies durante esse período. 6.000 selfies em 4 dias. Significa que tirando algumas horas de sono, porque durante as refeições e as outras ocasiões ela ficava batendo selfie, tirando algumas horas de sono, essa mulher se dedicou a não ver nada, apenas a ver-se e a publicar. É preciso que vocês imaginem que, do ponto de vista psicanalítico, quem publica muita foto, faz muita foto, insiste em muita imagem, provavelmente deseja que ninguém veja nada. Quando eu falo muito, eu desejo que ninguém me escute. Quando eu grito, eu desejo que ninguém me ouça. Quando eu faço muita foto, eu estou assumindo que eu não estou vendo nada e não quero que as pessoas vejam, de fato, o profundo, imenso vazio, dor e solidão que eu me encontro. Vejam como minha vida é fascinante, que lugares que eu estou visitando. Olha eu batendo foto com gente famosa, olha essa comida. E vejam isso sempre acompanhado do símbolo do potássio, kkkk. Sempre, permanentemente. Ou do meu estado natal, RS. O perfeito oposto ao Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Sul. Kim Kardashian faz parte, não ela sozinha, mas de todos nós, que estamos prestando tanta atenção nas imagens que não estamos vendo mais nada. Nesse ano, mais uma vez, um juiz bloqueou o WhatsApp e obrigou no Brasil inteiro famílias a conversarem uns com os outros. Houve casos de filhos que foram obrigados a trocar palavra com a própria mãe durante o jantar, gente. Chegamos ao ponto de casais conversando um com o outro. Foi um caos nacional, mas passou, já estamos livres desse problema. Tirar uma foto de si num momento que eu considere relevante é algo interessante, eu faço muito isso. Tirar uma foto para que os outros vejam é sinal de que meu narciso precisa do esforço alheio, ele precisa que o outro diga se minha vida vale a pena. Quando eu estou mostrando minha família e minhas viagens, eu preciso que o outro diga, porque eu não tenho mais noção se a minha vida vale a pena. Mas significa uma coisa importante que eu queria ressaltar. Quando eu subo no prédio mais alto do mundo, em Dubai, que tem quase 1 quilômetro de altura, e ao invés de olhar a paisagem que perde de vista no deserto, onde eu estive 2 vezes esse ano, e bato uma foto apenas olhando para mim e para a rede, eu perco a capacidade de ver o mundo ao redor. E perco a capacidade do momento. E passo a achar que o importante é isso. Tendo o Rio de Janeiro aos meus pés, uma das mais belas paisagens deste país.
dentro de uma imagem bonita de Art Deco, inaugurada em 31, que é o Cristo Redentor, eu coloco o meu rosto na frente de tudo isso. Estou aqui, kkkk, né? Hashtag subir no Cristo, né? Alguma coisa assim. O futuro considerará isso uma doença muito grave, típica do início do século XXI, como foi a tuberculose no 19 ou a peste negra no 14. O selfie será considerado uma doença específica da nossa era e que pouca gente se dava conta de que esse mundo virtual está provocando uma coisa. E lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego, ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro. Pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em máquina de escrever, calculando a margem direita, eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex. Eu que tenho esse mantra SDFG, C cedilha LK, JH na cabeça. Eu que fiz provas com mimeógrafo. Eu que dei anos de aulas com retroprojetor. Considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica é que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas à humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali, que o like não produz afeto, e que se eu tiver 10 mil likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram: família, amigos e trabalho, só, sempre. E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze, não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. O Waze é meu pastor. Eu nada temerei, ainda que eu ande no vale das sombras, ele será minha luz e meu cajado. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom, desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa, e o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso, porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. É este o problema que eu tenho tocado. E um líder narcísico, um funcionário narcísico, ele não serve para trabalhar em grupo. Ele é uma pessoa que só serve para si, porque o narcisismo é um tipo levado a esse extremo de dor. Eu podia chamar a caras do Facebook, dos wannabe famosos, né? Na verdade é uma injustiça com a fama e com a caras, né? Nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é
consumido pela atualização dessas questões. Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo às vezes na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim, e ela sentou comigo para jantar e discutir um problema de reforma, e ela atendeu o celular. Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Continuamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. Na terceira vez tocou o celular dela, era eu ligando para ela e dizendo a ela: já que você prefere pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva, e o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa que a realidade virtual se sobrepõe à realidade real. Me preocupa isso, mas é provável uma preocupação de idade, não seja uma preocupação de crianças ou jovens, que isto vá passar. Me preocupa que realmente a fala reflexiva, que é o tom da fala do Hamlet, tenha desaparecido e a fala informativa esteja dominando. Como diz num filme sobre a dificuldade de Shakespeare, o problema de Shakespeare é que ele nunca diz vai dali para lá. Shakespeare diz, toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro onde o sol se põe. As metáforas, as interpolações, os adjuntos, os apostos, os vocativos shakespearianos tornam complicada a frase reflexiva, porque a frase reflexiva pressupõe pensar no que eu estou dizendo. E quando eu penso no que eu estou dizendo, curiosamente, eu digo menos, porque é muito mais significativo. Quando eu não penso no que eu estou dizendo, eu digo mais coisas, porque elas perderam o sabor e se tornam como num quilo. Apesar do restaurante por quilo ser uma maravilha, que reduziu todos os alimentos ao mesmo sabor. O chuchu, a vitela, o purê, o milho, a alface, todos têm o mesmo gosto. E se não tem as 11 quando são colocadas as 3, certamente tem o mesmo sabor, as pessoas põem um pouco de cada, como se fizesse qualquer diferença. O frango, o peixe ou a carne, e escolhem a ervilha, como quem escolhe pérolas, uma por uma, e colocam delicadamente no seu prato. E eu fico pensando, é tão sem graça essa comida, que eu tenho que ter muito cuidado ao comer, para me sentir comendo alguma coisa. Ou seja, quando eu não tenho sabor nas coisas que eu vivo e faço, eu multiplico as coisas que eu vivo e faço, e falo mais, e saio mais, e faço mais festas, e tenho mais amigos, e viajo mais, e não paro de viajar, porque como eu não consigo estar comigo, eu quero estar em todos os lugares do mundo, porque eu não tolero estar na minha casa, ou pensativo,
Então eu tenho que estar no estresse do aeroporto e visitando. Você foi à Argentina? Fui, já fui a Buenos Aires, já fui a Córdoba, mas você conhece Salta? Ai, Salta eu não conheço, então vamos a Salta neste momento. Agora eu fui a Salta. E a Patagônia? Você conhece a Patagônia? Não. E Mar del Plata? Ou seja, é uma vida para rodar, até que eu fique tão tonto que eu perca a consciência de mim mesmo. Por isso que nós viajamos mais do que jamais viajamos no passado, porque nós não estamos vendo mais nada. E batemos fotos que vão para o computador e não vão ser vistas por ninguém. Ou vão ser enviadas para 10 mil pessoas que não vão ver, ou vão ter inveja de eu estar viajando e vão responder apenas kkkk. Ou seja, este é o vazio que o Hamlet estranharia, já que o Hamlet faz toda a peça dele, a mais reduzida de todas, no único espaço da corte, no único espaço de Elsinore, em salas do palácio. E dali apenas eles falam de uma viagem à Inglaterra de navio e falam de uma ida a Heidelberg, uma ida a Paris, mas toda a peça se passa ali, porque a casca de nós do Hamlet é suficiente, reinado, é suficiente para ele. Que custo você pagará por publicar fotos em redes sociais? Que custo você pagará pela abertura da sua individualidade e da sua liberdade? Que custo você pagará ao permitir ser fotografado em qualquer situação, inclusive íntima, não interpretando corretamente como seria, que uma vez que a imagem entrou na internet, não sai mais. Então, que custo você paga em nome dos seus valores? Que custo você está disposto a enfrentar em nome daquilo que você realmente acredita? O que eu acho é que aquilo que nós recebemos em troca do mundo chamado líquido é muito pouco comparado com aquilo que abrimos mão. Aquilo que entregamos para preservar a segurança é pouco comparado com aquilo que recebemos. A paga é pouco. Logo eu tenho que perguntar abertamente qual é, de fato, a minha intenção, meu objetivo e meu valor. Respondendo isso, eu posso saber que várias coisas merecem um sacrifício. Várias lutas merecem um grande sacrifício. Mas as lutas expressivas, a luta contra o racismo, a luta contra a violência contra as mulheres, jamais a luta de trânsito, jamais o bate-boca de internet. Com quem você está discutindo quando discute na sua rede social? O que você ganha trocando acusações, petralha e coxinha? Recomendação que eu fiz aos meus alunos: toda vez que você for insultado, leia um conto de Machado de Assis. Chegará ao final do ano, você estará culto e sólido, e o outro estará babando no seu ódio. É necessário que eu beba para que algo seja venenoso. Voltando a uma frase que eu uso muito: não toquem tambor para maluco dançar. Tenham valores claros, entendam que o ódio da pessoa pertence a ela, e é um direito dela. E é um sinal claro, voltando a Freud, que a realização sexual dela está muito reduzida e está concentrada na rede social. Não que a minha esteja ótima, mas pelo menos eu não quero que isso seja o objetivo, né? Que isso seja o meu foco. Estabeleçam valores substantivos, afastem-se dos valores adjetivos, evitem o ódio a qualquer custo, porque ele não constrói absolutamente nada. E engajem-se abertamente em lutas que valem a pena. Essas lutas pela educação, pela alfabetização, pela defesa da infância, essas valem a pena. O trabalho, o serviço, o empenho. As outras são ódios de irresoluções pessoais. A informação é extraordinariamente grande, mas isso não é formação. E as pessoas estão confundindo as duas coisas. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas isso não me torna nem médico, nem historiador, nem advogado. Isso não me torna sequer um bom cozinheiro, sequer uma boa bordadeira. Então, não tenho, como brinca um grande amigo meu médico, o Jairo Idal, os pacientes chegam com o seu exame já consultado o Dr. Google. Ah, meu HDL está tanto. E ele pergunta: o que você recomenda nestes casos? A confusão entre informação e informação é muito grande, porque nós temos um imenso alargamento de fontes e uma menor relevância dessas fontes. Tenham conta que Santo Agostinho, teólogo mais influente do Ocidente, leu menos e tinha menos livros do que qualquer um dos senhores.
Santo Agostinho provavelmente tinha uma biblioteca de 200 livros. A minha na Unicamp tem 6.000 e é o meu menor depósito. E o mais notável, eu sou muito menos que Agostinho de Hipona. Isso é que é o notável. Eu tenho muito mais informação que Agostinho de Hipona. Eu sei coisas que Agostinho de Hipona nem desconfia. Mas como Agostinho de Hipona tinha apenas uma Bíblia, e eu tenho 17 traduções da Bíblia, ele lia aquela Bíblia sem parar e refletia sem parar sobre aquele texto. E eu leio todas as fontes. Vejam um exemplo. Em 1853 estreou a Traviata, linda ópera de Verdi, no Teatro La Fenice, em Veneza. Foi um show para as quase 500 pessoas que puderam ver essa estreia histórica. Mas só aquelas pessoas. Ninguém fora daquela sala teve acesso à música ou à valsa do brinde que começa a ópera. Passados 100 anos, jovens, isso é um long play. Passados 100 anos, eu podia comprar 10, 20, 30 versões da Traviata gravada. Não era mais o privilégio de um grupo de aristocratas em Veneza. Passados mais alguns anos, eu posso baixar centenas de gravações musicais da Traviata. Eu posso olhar centenas de vídeos no YouTube. E eu posso ler o libreto completo na ópera e teoria crítica. E não obstante, há menos gente especialista em ópera hoje do que em 1853. E esta confusão que as pessoas fazem. Informação não é formação. Houve uma capilarização do conhecimento, não houve um aumento da compreensão. Nós não somos hoje mais sábios do que éramos há 50 anos. Mas nós temos difundido muito conhecimento, porque a experiência, segundo um grande filósofo alemão, Walter Benjamin, ela perdeu a aura única. A experiência aumentou o meu potencial crítico comparativo, mas reduziu o tempo que eu posso dedicar a isso, porque eu sou obrigado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O resultado é que eu obtenho muito mais dados, mas eu tenho dificuldade em filtrar dados válidos. A internet é uma fonte de bobagens inesgotável. A Wikipédia é uma sucessão de asneiras quase indescritível. E não me refiro apenas a erros de datas e de nomes, mas de bobagens mesmo. Porque as pessoas podem livremente interferir. Os dados flutuam. E as escolas ainda não deram este salto. As escolas ainda são arcaicas. Elas ainda acham que o importante é a transmissão do conhecimento. Quando, na verdade, o desafio hoje é a retenção e a formação do conhecimento. Eu não preciso mais de memória, não preciso mais decorar nada, não preciso saber de cor. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo, para que ele saiba que ele faz parte de um todo. As pessoas são fixadas na intermediação eletrônica, chamadas redes sociais e assim por diante. As pessoas vivem através da imagem que elas transmitem. Eu não estou entrando naquela discussão que, quando eu era jovem, um autor da minha geração, Erich Fromm, dizia bastante, ter ou ser, publicar ou existir. Não é mais superficial quem publica mais fotos ou menos. Apenas talvez tenha mais tempo e seja mais carente. Mas a grande diferença está em que eu suponho que isto seja viver. Eu suponho que esta imagem seja eu. Como eu escrevi num artigo para o Estadão sobre a moça australiana que abandonou as redes depois de anos fotografando. E para fazer uma foto zen na beira da praia, ela passou horas e horas testando o melhor ângulo. O mundo líquido dissolveu fronteiras. O mundo líquido tornou os valores relativos e introduziu a incerteza entre nós. Ninguém mais tem muitas certezas. Ninguém mais tem uma clareza sobre as coisas. Ninguém mais consegue dizer assertivamente o que é certo e o que é errado. E a identidade de todas as pessoas, farmacêuticos inclusive, médicos, professores e advogados, ela se torna líquida também. Essas identidades eram claras no passado. O simples uso do guarda-pó, do jaleco, o simples uso de um avental caracterizava uma pessoa. Hoje tudo tem que ser conquistado. A identidade era dada. Como o meu clínico geral,
comenta, e eu lembro disso, há alguns anos levava-se o exame clínico fechado para o médico. Não era possível abri-lo. Hoje ele chega ao médico analisado pelo Dr. Google. Você chega lá e diz, doutor, eu estou com HDL. Aí o meu médico, o Dr. Jairo Idal, diz, e o que você recomenda nestes casos? Né? Porque as pessoas começaram, inclusive, a ler bula, extraordinário. Elas começaram eu já não posso mais, a presbiopia não permite, mas elas começaram a ler bula. A identidade é um problema. Identidade de tudo, de absolutamente tudo. Essa identidade tem apenas uma questão que não mudou, mas se intensificou e com a qual nós medimos hoje a capacidade de uma pessoa, que é seu poder de consumo. Não há nada mais depressivo do que não poder consumir. Zygmunt Bauman sugere num livro, 44 cartas, que as lojas, isso é particularmente importante para a área dos senhores, que as lojas deveriam se chamar farmácias, porque elas são a solução para diversos males, como depressão, angústia, etc. As lojas deveriam ter uma identificação farmacêutica. E de acordo com a quantidade de gastos, elas poderiam botar uma tarja preta. Por exemplo, essa loja é só para casos graves. A ideia do Zygmunt Bauman. Eu acabei de ver uma enquete num jornal na hora do almoço, de pessoas dizendo que compras relaxam, que comprar deixa a pessoa feliz. O elemento redentor é o consumo. Hoje nós consumimos mais do que nunca, com problemas ecológicos, psicológicos e também financeiros. O Brasil é uma nação, por exemplo, profundamente endividada, especialmente em determinadas categorias sociais. E é muito importante pensar que quando eu chego a este ponto, eu passo a confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. Todas as pessoas mais velhas estão achando que o mundo está acabando, porque elas não se adaptam mais a isso. Observem num shopping, observem num prédio, a entrada da escada rolante. O mais velho vai ter 1 minuto de dúvida. Ele mira a escada rolante. Ele se aproxima e dá um pulo, porque ele tem medo da escada rolante. Aquela coisa engole gente, porque ele viu surgir aquilo. Os jovens entram. De fato, a escada rolante provoca problemas às vezes, mas o medo é um sinal de idade. Aquela dúvida na hora de um celular novo, o jovem começa a fuçar. E o mais velho ficou olhando, por que eu troquei o outro? Eu sabia tudo onde estava. Quando eu começo a não ter mais significados no meu mundo, eu começo a estranhar, por exemplo, a necessidade atual, imperativa, profunda de ser feliz. Todos devem sorrir nas fotos. Fotos de pessoas mais velhas, 50 anos, ninguém sorri. Não era de bom tom um profissional, por exemplo, tirar uma foto sorrindo. A felicidade é obrigatória. Essa liquidez, gente, atinge em particular os valores. Os valores hoje são difíceis de serem transmitidos. É difícil você permanecer na sua fila quando o acostamento está tomado de pessoas. É difícil estabelecer essa linha entre certo e errado. E pela primeira vez na vida, numa prova seletiva de concurso de ingresso de pós, eu tirei a prova de um aluno que estava colando e ele dizia, não, professor, é o meu jeito de estudar. Eu disse, não, mas isso é estelionato, isso é fraude, isso é um 7-1, isso é... Dei uma série, não, eu sempre estudo assim com papel. Eu disse, não, mas isso é cola. Não, mas é o meu jeito. Não existe mais um valor de dizer simplesmente que se a prova é sem consulta, implica dizer sem consulta. E que ele está tomando uma vantagem sobre os outros. Ou seja, os valores não é simples. Os alunos colavam e sempre colaram. Sempre colaram. Mas há 50 anos, quando alguém era pego colando, ele sabia que tinha feito algo errado. Ele tinha raiva, porque ele foi pego num delito. E hoje é difícil dizer. Sim, mas você vai fumar nesse lugar que é proibido? Ah, eu gosto. O meu querer se torna destruidor de todos os valores e é lógico que vai atingir em particular o campo mais delicado, o campo mais difícil da gente trabalhar, que é o campo da ética.
A ética é uma das grandes discussões do Ocidente. Existe uma grande ética tratada por Platão e Aristóteles, por Spinoza, uma grande ética que trata as normas dos valores de conduta da sociedade, política e assim por diante. Existe uma simpaticíssima pequena ética, conhecida pelo seu nome mais curto, etiqueta. Etiqueta é muito simpática. Não se trata de frescura de garfo e faca. Isso é coisa de classe média em ascensão. Etiqueta trata em como eu não devo perturbar o espaço do outro. Por que eu não devo, por exemplo, falar alto na rua? Por que eu não devo transformar meu carro em trio elétrico? Por que eu não devo andar com uma mochila no metrô, em ônibus ou em avião ao levantar, esbarrando em todo mundo? Por que eu não tenho o direito de assoar o nariz e ficar contemplando o que de lá veio, admirado, como num exame patológico? Porque os do lado podem ficar. Por que eu não tenho direito de eructar ou flatar? A etiqueta trata disso. Ou seja, ela trata de como eu tenho que respeitar o espaço do outro, através de uma recomendação básica, que é multiplicar as palavras com licença, por favor e muito obrigado. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas. Promessa que eu fiz à minha família quando vim para São Paulo fazer pós-graduação em 1987. Ao recebê-los a primeira vez, num apartamento que era de facílima limpeza, porque bastava sentar no meio e esticar a mão que alcançava toda a extensão da área construída, eu disse: a cada ano que vocês me visitarem, eu estarei melhor. E foi verdade. Considerando o ponto de partida, não foi um grande esforço, mas a cada ano eu estive melhor. Eu não estou competindo com bilionários, nem com pessoas na lista da Forbes. Eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior. É saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. Quero contar brevemente como funciona essa estratégia para mim. Há 2 anos, reuni a equipe do meu escritório, então um ambiente físico, hoje não tenho mais um ambiente físico, a pandemia acabou com isso, e disse: nós estamos bem? Voz unânime da equipe: muito bem. Temos palestras marcadas para 2 anos. As editoras lutam pelo direito de publicar um livro seu. Tem convites variados. Então estamos no apogeu, estamos. Mau sinal. Isso é um pressentimento do início do fim, eu disse. Se nós estamos aqui, isso é a lua de mel. Depois vem as bodas de prata, de ouro e assim por diante. É hora de reinventar tudo. Onde eu posso crescer? No Brasil talvez não, vamos para o exterior. Vamos preparar para o ano que vem uma palestra em inglês muito boa, uma em espanhol muito boa. Vou publicar em inglês e espanhol para acompanhar a palestra um livro. E a minha equipe conseguiu logo, abril de 2020, palestra em Nova York, local nobre. Palestra pronta, data show comprada a preço de ouro, livro publicado. Veio a pandemia, tudo fechou. Nova York fechado, perdi o Airbnb alugado. Não tem problema, eu tenho resiliência, capacidade máxima da liderança. Abril de 2021, nós vamos arrasar. Arrasamos, porque foi cancelado de novo. Não abriu, em abril desse ano Nova York não estava aberto. Nesses 2 anos eu tive chance de aprimorar essa palestra, lançar mais obras, traduzir mais livros. E agora eu estou dizendo que em 2022 começa a minha carreira internacional. Eu não sei se ela vai começar, ou se a variante Delta, Y, Ômega vai triunfar. Mas nesse esforço de continuar expandindo o meu horizonte, eu me reinventei. Eu me reinventei procurando a televisão, eu me reinventei tentando fazer outras coisas, eu me reinventei às vezes onde parecia
Estranho, porque há 3 anos, uma das chaves de uma boa fala era um data show. E hoje que as pessoas estão com fadiga de Zoom, isso é uma doença diagnosticada, fadiga de Zoom, já está na lista psiquiátrica americana, as pessoas não querem mais telas, elas querem ver o rosto, elas estão com saudades de rosto, de contato olho no olho. Então a todo instante eu tive que reinventar tudo isso. Como no ano passado, tive que consultar especialistas para saber como iluminava uma live. Ou seja, todos da minha família entre 14 e 18 anos, que nasceram com esse dom de nativos digitais e que ficavam então explicando para mim, explicando como funcionava isto. E agora eu me sinto desafiado a fazer novas coisas cada vez mais. Eu não contei isso para parecer um case de sucesso. Eu contei isso para parecer o que é, que eu preciso continuar me reinventando. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva a tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda. E quando separa, emagrece, porque volta ao mercado. Aí que vai testar o derivativo. Ou seja, a volta para o mercado é um desafio físico. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Por que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa? E a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar a roupa boa? Não. Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita, se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que é que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? Uma pergunta que eu faço muito na minha casa. A todo instante tem que pensar o que é valor, o que é prioridade, porque o líder de hoje, além de ética, é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura. Eu dou aula quando eu explico algo aos meus alunos na pós-graduação, mas eu dou mais aula quando eu converso com eles. A maneira de eu utilizar a língua portuguesa, o contato que eu tenho, a gentileza, todos esses fatos são uma aula do que a gente chama de currículo oculto. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, assim como eu estranharia um psicólogo desequilibrado, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para o banco ou para a empresa. O símbolo do momento que ele entra, porque não é possível supor que se esse líder não respeita o porteiro, que ele tem qualquer sensibilidade humana. E se ele não tem sensibilidade humana, que liderança é esta? Porque respeitar quem é mais forte que você não é ética, é bom senso. O cara tem 2 metros, 110 quilos, é faixa preta, pisa no meu pé e digo, não foi nada. Isso não é ética. Isso é segundo a lei de Newton. Massa maior, massa menor. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro, a moça do café. Este é o início de um processo. E a liderança contamina rapidamente pelo mau exemplo e lentamente pelo bom exemplo. Infelizmente, a humanidade degenera facilmente e melhora lentamente. O mal é alopático, o bem é homeopático. O mal é rápido. Ambientes tóxicos, ambientes de mau exemplo, eles levam lentamente à contaminação de todo o sistema, e essa contaminação do sistema acaba destruindo a possibilidade de confiança, de desafio dessa liderança. Então, se ainda é impossível falar do futuro da liderança, é óbvio que hoje é possível falar de um presente que ela é menos centralizada. Mas não confundam
este modelo com um modelo populista, que é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, vendemos ou não tal aplicativo, e as pessoas então dão opinião, e a opinião numericamente vitoriosa o líder segue. Isto não é líder, isso se chama algoritmo. Isso quem faz é o algoritmo, a inteligência artificial e o robô. O líder é capaz de fazer uma visão porque só ele tem esta visão. Porque se eu sou o líder de um hospital, é claro que o pessoal da cozinha considera que o objetivo do hospital é a refeição. E é claro que o pessoal da segurança considera a segurança o objetivo do hospital. E eu, como líder, sei que cozinha e segurança estão a serviço de um bem maior. E as pessoas que procuram o hospital procuram pelo restabelecimento da saúde, mas é importante que a cozinha e a segurança funcionem. Só o líder tem a visão de todo o processo, deve ouvir todo mundo, como recomendava Sun Tzu, mas deve tomar a sua decisão. E isto se chama protagonismo. O que é protagonismo? Posso dar muitas definições filosóficas, tenho várias, mas vou dar uma inesquecível para vocês. Protagonismo é incluir o seu esfíncter na reta. Isso é protagonismo. Quando você inclui seu esfíncter na reta, você passou a ser protagonista. Você parou de ter o hábito tão sólido no nosso amado país de é o sistema, a culpa é do governo, o momento é difícil, é de crise, Mercúrio ficou retrógrado. Não posso. Por que você não consegue se impor? Eu sou de peixes, eu sou de água. Mas você se abala muito fácil. É câncer. Câncer é assim. Nossa, você foi muito autoritário. Áries. Você confiaria num conselho financeiro de alguém que usa signo? De alguém que usa energia? A energia desse ambiente não é ruim. Me dizem isso na Unicamp. Fulana, tal professora, tem uma energia ruim. Eu disse, não, ela é chata. Não é ruim a energia. Ela fala mal dos outros, ela é agressiva, ela é fofoqueira, ela é chata. Isso não é energia ruim, chama-se chatice. Basta se afastar dessa pessoa, recomendar que ela procure um psiquiatra, um amante, alguma coisa. Alguma coisa que vai resolver aquele homem chato, aquela mulher chata. Ou seja, não é energia. Energia elétrica, eólica, atômica, não há outra energia. O ambiente está pesado, ou tem oxigênio ou não tem. Se ele está com muita fumaça, ele está pesado, mas aí ou é metano ou é gás carbônico, pronto. O resto é frescura. O resto é frescura. É preciso que o líder restabeleça a objetividade das coisas. Esse é nosso objetivo. As equipes tendem à dispersão. Essa é uma característica de toda a equipe. As equipes obedecem a uma lei física universal. Cada um ir para um canto. As equipes tendem a perder o foco na reunião. O líder é o que reconduz a esse foco, sempre destacando na medida do possível, se for possível, o elogio público, a crítica em privado, mas o líder não se omite, inclusive, vendo que alguém não faz parte daquele objetivo, vendo que a pessoa não incorpora aqueles valores, com todo o respeito do mundo, oferecer a essa pessoa chance de crescer na concorrência. Ou seja, também isso é uma decisão de líder. Quem ama educa seus filhos, quem lidera sabe agregar e cortar, porque eu respondo pela equipe, não pelo bem-estar de uma pessoa. Respondo pelo bem-estar de muitas pessoas. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Líder tem autoridade. Isso também é protagonismo da pessoa que não faz reclamação, mas faz críticas. Qual é a diferença? Reclamação é constatar um problema. Está quente aqui. Crítica é quando eu digo, essa temperatura inviabiliza nosso trabalho. Poderíamos comprar um ar-condicionado, abrir as janelas ou fazer um dress code adequado a essa temperatura. A crítica oferece uma saída que me inclui, de novo, protagonismo. Mas nós somos tentados permanentemente, nós somos seduzidos pela ideia de que a culpa tenha que estar no outro. No livro que a nossa cultura considera fundacional, a primeira pergunta de Deus a Eva, você comeu a maçã? Ela diz, foi a serpente. E para Adão, foi a mulher que me deu.
A primeira intervenção de Deus na relação da sua empresa recém-criada, com 2 funcionários educados ali dentro, não foi processo externo, formados ali dentro. O código de ética na semana de compliance só tinha uma regra: não pode comer aquela fruta, o resto pode tudo. Pode tudo. A família perfeita, gente, sem sogra, sem cunhado, sem genro, sem nora. Só os 2 eternamente jovens, só com uma regra, criados por Deus à perfeição. Fizeram a semana de compliance, terminaram, foram, comeram um fruto. Nós somos descendentes deles. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas, porque nós somos randômicos. Ao contrário das abelhas, ao contrário das formigas. Abelhas e formigas são animais perfeitamente adaptados que obedecem 100% ao instinto e ao código genético. Nenhuma abelha operária amanhece com instinto republicano. Vamos derrubar essa rainha vagabunda que só dilapida o tesouro da colmeia. Abaixo o zangão, viva o poder das abelhas. Não existe feminismo entre as abelhas, não existe socialismo. Não existe liberdade, não existe dúvida, não existe crise, não existe insônia, porque ela só tem uma tarefa. A mesma tarefa que faz o salmão procurar o rio que ele nasceu, que faz a abelha colher o pólen, que faz a formiga cultivar os fungos que alimentam o formigueiro. Mas nós somos livres. O futuro pertence a quem controla sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas como eu digo, controla sua vaidade pela vaidade. E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas, não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete, pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar, em casa ou em empresa, é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo a idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva, e a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a um ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você.
odeia barata, você sabe que a barata voadora vai chegar sobre você. Sobre você. Minha mãe odiava cabelo na comida, encontrava em Paris, em Nova York. Eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca. Minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes 5 estrelas do planeta Terra. Alguns chamam isso de karma. Aquilo que você teve, lhe acontece. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos, e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais, eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e com o tempo até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Eu estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão. Se você lembra de um fato há 5 anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho, em família, e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. Durante 27 anos fui para a Unicamp várias vezes por semana e muitas vezes um motorista cortava a minha frente, às vezes no pedágio, na Bandeirantes, minutos, segundos antes de eu entrar na praça de pedágio, alguém passava à minha frente. E às vezes, atacado de alguma fúria, possuído por algo, o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio. Uma vez um colega meu da Unicamp perguntou, ele mostrou o dedo para você? Eu disse, pois é, mas não me seduziu, não achei o dedo expressivo, aquele dedo que dá vontade de seguir. Achei que ele mostrou o dedo do meio. Que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido? Que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou, furioso, carregando, como me disse um taxista no Rio, numa metáfora que eu acho maravilhosa, todos os carros, professor, são caminhões de lixo. Eles trazem lixo de casa, trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém, despejam o lixo em cima da pessoa. Qual é o significado de eu discutir no trânsito? Um motorista que pode ser desequilibrado, pode estar drogado, pode estar armado. Um motorista que se me bater é ruim, se eu bater nele é pior. E nós podemos perder mais do que está envolvido. Quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios, quando você consegue se afastar desses desequilíbrios, quando você consegue olhar à distância e dizer, nossa, que coisa terrível, parabéns, você cresceu. Quando você tem 18 anos e um colega lhe diz, quero ver se você é homem, acelera, você não tem certeza se é homem, e você acelera. Aos 58, quero ver se você é homem, eu também quero, mas hoje não vai dar. Hoje eu estou numa dúvida atroz, profunda e assim por diante. Ou seja, a todo instante eu necessito o desafio de fazer algo melhor, ser mais senhor de mim. O líder é alguém sábio, ou pelo menos alguém amigo da sabedoria.